Boa tarde a todos. Eu sou a Sec Marisa. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. É um prazer imenso estarmos juntos para esse momento de troca de experiência. Mas antes de iniciarmos, gostaríamos de considerar o trabalho incrível que cada um de vocês tem desempenhado. Nós sabemos que o cenário educacional está sempre em transformação e a dedicação de vocês faz toda a diferença. Hoje nós vamos falar sobre a retomada da prova paulista, um ponto-chave para o avanço da aprendizagem dos nossos alunos. E também vamos falar sobre o registro das ATPCs, que é essencial para o acompanhamento e a melhoria do nosso trabalho. Espero que esse seja um espaço de diálogo e de muito aprendizado, onde possamos tirar nossas dúvidas, compartilhar nossas boas práticas. Sintam-se à vontade para participar, fazer perguntas e compartilhar suas experiências. Então, hoje, para dar continuidade, nós vamos ter na abertura um texto, Ensinar não é transferir conhecimento, com a supervisora Adriana. Depois nós vamos ouvir as considerações do supervisor Claudemir. Vamos ter do Super BI, indicador das ATPCs, com a supervisora Josi e a PEC Viviane. Devolutiva das provas paulista, com os PECs Edson e Kelsey. Multiplica, supervisora Josi e a PEC Viviane e Luciana. E ATPC, documentos orientador 2024, com a supervisora Josi e a PEC Viviane. Só vamos fazer uma troquinha aqui. Eu acho que quando a Josi for falar sobre o Super BI, nós já vamos falar do Multiplica, e vamos falar também da EFAP, e aí os meninos podem ficar por último para falar da prova paulista, ok, gente? Então, vou passar a palavra para a supervisora Adriana. Está sem áudio. Microfone, Adriana. Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar aqui um texto interessante que fala um pouquinho dessa prática que a gente vai conversar hoje. Ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Assim, quem ensina deve estar aberto às novidades, à curiosidade dos educandos, às suas perguntas e aos seus questionamentos. Boa tarde. Eu espero que seja bastante proveitosa essa nossa conversa. Tudo que aqui a gente coloca tem um único objetivo, que é promover a aprendizagem, de forma que os nossos alunos possam avançar cada vez mais no domínio das habilidades, e assim a escola cumpre com a sua função, e o aluno é o nosso grande vencedor, porque sai de um ensino que realmente o possa inserir na sociedade. Essa inserção seja plena. Então, todos os assuntos aqui destacados, que começa aí com o texto que foi nos passados aí pela supervisora Adriana, né? Não é simplesmente uma transferência, mas é uma construção, e nessa construção faz com que eu, educador, saia daquele papel de detentor único do saber, né? E acreditar que os alunos sejam aquela tábula, aquela folha em branco, né? Como era até então pensado uma educação não libertadora. Então, que a gente possa aproveitar bastante as dúvidas que surgirem, elas possam ser colocadas, e, enfim, que seja uma tarde de muito proveito para todos. Um grande abraço e nós ficamos aqui acompanhando a todos. Passo a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos diretores, vice-diretores, coordenadores, sejam das escolas de tempo parcial de ensino integral, boa tarde aos supervisores e PECs.
na tarde de hoje, nessa live, um dos assuntos que a gente vai conversar um pouquinho com vocês será esse novo indicador, que é o ATPC. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse indicador para entender um pouquinho, para compreender esse indicador, para que a gente possa atuar dentro das nossas escolas. Então, a gente vai hoje, nesse momento dessa live, apresentar um pouquinho a métrica desse indicador do ATPC, tá? Que integra agora o Super BI, compreender um pouquinho a importância do acompanhamento e do monitoramento para o estabelecimento das ações pela equipe gestora, propor algumas ações assertivas para vocês aí nas escolas, tá? E também apresentar algumas ações aqui da diretoria de ensino acerca desse novo indicador. Pode passar, Rei. Bom, os diretores já tiveram no encontro com líderes da aprendizagem, já tiveram aí algumas orientações acerca dessa nova métrica, dos indicadores que integram o Super BI, e o ATPC será esse novo indicador, tá? Então, nós vamos ter aí exatamente, dentro desse indicador, 4 olhares, né, acerca do indicador do ATPC. Um dos olhares é a questão das aulas concluídas versus as aulas previstas. A segunda meta é a questão do atingimento de 100% dos ATPCs concluídos. A questão da nota, que ela sobe linearmente até atingir o peso máximo, e o peso do ATPC dentro da lógica do Super BI, que será no máximo de 1 ponto, tá? E aí nós vamos ter exatamente a questão dos faróis. Então, observando aí a tabelinha, a gente tem exatamente os faróis no nível amarelo, no nível verde e no nível vermelho, tá? Então, entre 100% a 80%, as escolas estarão no nível verde. De 50% a 70% no farol amarelo. E nos demais percentuais estarão, infelizmente, no farol vermelho. Ok? Bom, nesse primeiro indicador, nós vamos ter aí, oportunamente, mais um agregado, que será o multiplica. Mas, nesse momento, dentro do Super BI, nós vamos ter exatamente a contabilização da realização dos ATPCs EFAP. Então, para o ATPC, nós vamos ter peso 1 dentro do indicador do Super BI, e observando que dentro desse indicador, vocês conseguirão, inclusive, verificar nominalmente todos os professores que estão realizando o ATPC EFAP e todos os professores que estão integrando o Multiplica. Então, vocês vão conseguir observar dentro do farol exatamente qual é o percentual de cada professor dentro da semana. Então, nós vamos depois apresentar para vocês a tabelinha, só para a gente relembrar um pouquinho a questão do cumprimento obrigatório dos ATPCs, né? Trazer um pouquinho da legislação que fala sobre a questão do cumprimento dos ATPCs, até porque inclui a jornada do professor, inclui a carga horária do professor. E aí nós vamos ter exatamente o que pode ser considerado como concluído, né, que deve ser assistido integralmente, de 0, 50% a 100%, e os professores que não estão sendo considerados no Multiplica. Então, vocês vão observar exatamente aí. Nas duas sinalizações, de um lado, nós vamos ter todos os professores que realizam o Multiplica, e, do outro lado, todos os professores que devem realizar o ATPC EFAP. Tá? Então, os ATPCs previstos levam em consideração o quantitativo geral de atribuições que o docente tem em todas as escolas que leciona. Exatamente por quê? Porque dentro da própria sede nós temos lá o ícone de atribuição de aulas, o ícone de associação, né? Então, ou seja, dentro do ícone de associação você gera um quadro de aulas e dentro desse quadro de aulas aponta exatamente dentro do sistema se esse professor terá que realizar 1 ou 2 ATPCs EFAP ou nenhum, dependendo da jornada em que ele está incluído, tá? Próxima telinha. Então, para onde que a gente vai olhar quando a gente entra no Super BI? Então, dentro do painel Escola Total, exatamente nesse ícone ali que a gente marcou para vocês em amarelinho, no ATPC,
vocês conseguem exatamente visualizar qual é a situação das escolas de vocês, tá? E lembrando que esse indicador é um indicador semanal. Então, ou seja, a mesma lógica que a gente atende quanto ao ATPC presencial na escola, que também é semanal, o ATPC EFAP também tem essa mesma lógica, embora seja virtual, seja online, também tem essa lógica de contabilização presencial. Então, dentro dessa organização, é importante que vocês, coordenadores, vices e diretores, tenham uma organização de quais são os professores que realizam os ATPCs EFAP na escola de vocês, tá? E exatamente em que dias esses professores realizam o ATPC EFAP. Então, essa organização ela é fundamental exatamente para garantir o acompanhamento e monitoramento por vocês, gestores, quanto à realização e cumprimento do ATPC. Ok? Pode passar. O que a gente vai destacar? Lembrar que nós lutamos tanto para que as formações continuadas em serviço acontecessem, né? E isso é uma garantia do valor da premissa da formação continuada que nós, enquanto profissionais da educação, precisamos primar. Então, o que é importante enquanto equipe gestora? Diretor, vices, CGPs e CGPGs. Garantia desse monitoramento e desse acompanhamento, prioritariamente semanal, mas é importante que a gente verifique diariamente se esses professores realizaram os ATPCs EFAP, entrando lá no AVA e puxando o relatório, tá? Inclusive, todas essas orientações, elas estão contidas no documento orientador da EFAP, que foi disponibilizado no início do ano letivo, e a gente vai trazer novamente algumas considerações desse boletim, desse documento orientador para vocês, tá? Então, o que é importante? Nós garantirmos o monitoramento e acompanhamento. E aí a importância de nós realizarmos o gerenciamento e as intervenções durante os processos e os resultados, tá? Rei, pode passar. Então, aí a gente trouxe exatamente para vocês, tá? O documento orientador, inclusive, a gente vai disponibilizar para vocês novamente. Inclusive, tem uma ação importante para vocês realizarem no momento de formação com todos os seus professores. E aí a gente tem que entender exatamente o que compõe, né, os ATPCs EFAP e o ATPC da própria escola para os professores das escolas de tempo parcial e para os professores das escolas de ensino integral, tá? Então, todos os professores devem fazer no mínimo de 3 e no máximo 7 ATPCs, atividades pedagógicas de caráter formativo. Obviamente, a gente tem que sempre observar a questão da carga horária, né? O cargo ou função, ou seja, todas essas ações, elas impactam exatamente em todos os docentes, sejam eles titulares de cargo, categoria F ou categoria O, tá? Em relação às unidades escolares de tempo parcial, a gente tem exatamente essa subdivisão. 2 ATPCs EFAP e de 1 a 5 que são realizados na unidade escolar. Aos professores das escolas de ensino integral, terão 2 ATPCG, 1 ATPCA e 2 de ATPC EFAP. Tá? Então, é essa organização que a gente tem que primar sempre. Rei, passa mais uma telinha. Então, só para a gente relembrar, tá? Aí tem exatamente o quantitativo dentro das escolas de tempo parcial, observando exatamente a questão da jornada e carga horária de cada um dos professores que atuam, seja nos anos finais, no ensino fundamental dos anos finais, seja no ensino médio. E aí, exatamente nessa tabelinha, a gente pontua a quantidade de ATPCs EFAP, observando a jornada do professor, tá? Então, é importante vocês observarem como é que está essa organização dentro das escolas de vocês. Então, essa tabelinha é especificamente para os professores que atuam nas escolas de tempo parcial. Ok? Passa mais uma. Aí, nós também temos a tabelinha referente aos professores que atuam dentro do modelo do ensino integral, tá? E também aos professores dos anos iniciais. Então, é importante a gente ter essa tabelinha sempre conosco, exatamente para que a gente verifique o cumprimento desses ATPCs, seja na unidade escolar, seja o ATPC EFAP. Ok?
Bom, a Viviane vai conversar um pouquinho com vocês acerca do Multiplica, tá? Porque nós temos exatamente essa condicionalidade da dispensa. Então, o professor que está participando do Multiplica Professores, eles vão ficar dispensados, né, das duas ATPCs EFAP. Então, eles não realizam a ATPC EFAP. Eles poderão, caso eles queiram, mas não existe a obrigatoriedade. A obrigatoriedade do ATPC EFAP é somente para os professores que não estão realizando o curso do Multiplica. Então, vou passar agora um pouquinho para a Viviane, para ela conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do Multiplica Professores. Vivi, está me escutando? Sim, Josi, estou aqui. Boa tarde a todos. Em relação ao Multiplica, né? Nós estamos aí na 3ª edição, então vamos entender que estamos ainda em processo, né, da implementação desse programa, então temos falhas, sim, né? Então, nessa 3ª edição, por conta da transição do CMSP para o Teams, a gente teve vários problemas aí de acesso, quem está também no programa, né, como coordenadores ou diretores, sentiu isso, né? Então, justamente por essa razão, lá no monitoramento do BI, só consta o professor como inscrito e ainda não tem esse monitoramento, né, de quanto ele participou, né, do momento do Multiplica. E aí, como a Josi pontuou aqui, né, a resolução SEDUC 33, que institui aí o programa Multiplica, é bem clara nesse sentido, que o professor, ele está dispensado dos 2 ATPCs da EFAP. Os professores da escola de tempo integral vão cumprir ali o seu Multiplica dentro da sua jornada de trabalho na PEI, e o professor da escola parcial pode até estar ali num horário fora do que está a jornada e compensar com a sua ATPC EFAP. E, como bem dito também, esse professor que está no Multiplica, mas mesmo assim ele quer acessar o ATPC EFAP, não tem problema nenhum, né? Então, ele vai acabar utilizando ali algum outro ATPC da UE para também assistir o ATPC da EFAP. O que a gente sempre também tem que deixar claro que esse momento que o professor está fazendo Multiplica, ele não vai estar fazendo nem na ATPC coletiva, nem na ATPCG. Tá? Então, é um outro momento de ATPC que ele pode ter o seu horário de Multiplica. No cenário dessa aqui 3ª edição, né? Então, nós, como eu já falei, tivemos aí vários problemas em relação a esse ingresso, né? Com links de acesso, né? Você entra na pauta formativa 1 e às vezes não abriu o link, ou essa link dessa pauta jogava para um outro, né, às vezes para uma outra turma, então teve esses problemas, né, toda a equipe está atuando para solucionar esses problemas, para que na próxima edição a gente esteja aí caminhando de uma maneira melhor e venha a ter menos problemas possível. Infelizmente, né, já aí do programa, às vezes a gente tem uma gama de professores inscritos como professor multiplicador, mas às vezes esse professor que estava como multiplicador foi designado aí coordenador pedagógico, foi designado vice, enfim, por algumas razões esses professores acabam declinando do programa e a turma ficando sem professor responsável. Então, isso gerou, né, vocês sabem aí nas escolas de vocês, alguns professores reclamando de estar na turma e não ter o professor multiplicador. Às vezes, nós PECs que fazemos, tanto nós quanto o EFAP, né, atuando nessa parte aí de substituição, às vezes a gente não conseguiu identificar com antecedência que tal turma estava sem o professor, né, então nem sempre a gente conseguiu realizar a substituição no tempo adequado, e por essa razão de algumas turmas terem desde o início do programa até agora, onde nós já encerramos na semana passada a 7ª pauta, né, com o programa de Multiplica Professores, então algumas turmas elas foram excluídas, né, então a EFAP entrou em contato com todos os cursistas dessas turmas, caso tenha aí algum problema de um cursista na unidade de vocês, pode entrar em contato conosco, mas todos esses professores cursistas receberam e-mail da EFAP fazendo esse comunicado: pela falta do professor, a turma foi excluída, e isso não vai gerar nenhum prejuízo para esse professor. A gente entende a frustração, né, desse problema, mas
Então, esse professor não vai ter prejuízos em relação a isso. E aí, nessa semana, a gente está em recesso do programa Professores, porém, isso aí é um acordo com cada professor multiplicador, né? Pode ser que na primeira semana ninguém da turma conseguiu entrar. Então, essa semana, que é uma semana de recesso, o professor multiplicador faz a reposição daquela pauta 1 que foi perdida, né? Porque a premissa aqui é o professor ter a formação, né? Para caso nós orientamos que os professores que não tiveram a formação do Multiplica essa semana, para que eles assistam a TPC FAP, no sentido dele estar cumprindo aí com a sua jornada de trabalho da semana. E aí, nós contamos com o apoio de vocês, coordenadores, no sentido do engajamento desses professores que estão no curso, né? Nas visitas, a gente recebe esse feedback dos professores. Alguns professores dizem que tem turmas excelentes, com excelentes contribuições, outras turmas o professor já não está tão engajado assim, mas é ruim. Por exemplo, eu que já me inscrevi, já fiz a primeira edição, e aí agora na segunda edição eu estou no curso e eu não gostei desse professor e eu desistir do curso no meio do processo. Isso é um pouco ruim. Então a gente conta com esse apoio de vocês, nesse sentido, né, de tentar engajar esse professor para que ele dê continuidade, né, até o final, sem contar de que precisamos de muitos professores multiplicadores, né? Em todas as escolas que eu passo, explico esse processo, né? De que o professor multiplicador é aquele que vai fazer a formação com os cursistas fora da sua jornada de trabalho, né? Recebe a formação do PEC no momento da sua TPC e depois repassa com os cursistas fora do horário, porque a nossa meta para o próximo semestre, né? São de 125 mil cursistas, então nós precisaremos de muitos professores multiplicadores. Então vocês, coordenadores aí, que identificam seus professores, que têm um perfil, que tem disponibilidade de horário, nos ajudar nesse sentido. Pode passar, Rei. E aí, aqui, em relação ao né? Vocês fazerem esse acompanhamento e monitoramento semanal, né? Os gestores acompanhar esse indicador, né? Então, tem o tutorial de acesso, é importante que repassem aí com esses professores que têm que cumprir, né, para não acelerar o vídeo em demasiado para computar o tempo da TPC, né, ter a garantia de que esse professor respondeu todas as questões, né, tudo isso impacta na questão daí do monitoramento lá desse indicador, né. E aí, é importante nesse momento que vocês realizem essa formação com os professores, né, explicando aí todos esses pontos da necessidade, né, da obrigatoriedade do cumprimento da sua TPC, né, com esses devidos registros na ata da TPC, né, dando ciência a todos esses professores, né, que o não cumprimento semanal ele vai gerar um apontamento de falta, né, prejuízo tanto pedagógico quanto administrativo, e vai impactar até no pagamento desse professor. Então, quando um professor, mesmo ciente de todas essas orientações, ele ainda deixar de cumprir com a sua TPC, então é preciso que vocês façam essa notificação ao professor. Pode passar, Rei. Posso fazer só um acréscimo? Claro, Josi, se você quiser complementar e continuar, fica tranquila. Volta só uma tela anterior, que é exatamente essa questão das ações em nível de UE. Eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente precisa se organizar enquanto equipe de gestão é vocês terem junto a vocês exatamente uma tabelinha onde vocês têm todos os professores com os horários e dias do ATPC EFAP. Tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto que vocês, enquanto gestores, precisam ter. Então, precisa ter essa organização. Porque, na verdade, o ATPC, seja da unidade escolar, como o ATPC EFAP, ele deve ser realizado na semana. Exatamente por quê? Porque quando vocês puxarem o relatório no sistema AVA, que inclusive a gente vai disponibilizar para vocês esse acesso ao tutorial, vocês vão saber se esse professor realizou ou não a ATPC. E aí precisa ser um trabalho muito integrado, tá? Integrado entre direção de escola, entre coordenador e GOI, porque se esse professor não realizou o ATPC, deve ser apontado a falta, tá? E isso vai implicar exatamente no pagamento do próprio professor. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Aquele mesmo cuidado que a gente tinha, né, alguns anos atrás, onde a gente só tinha os ATPCs no formato presencial,
esse mesmo cuidado nós precisamos ter agora com a questão do cumprimento do ATPC online, tá? Porque isso gera um pagamento, e uma vez gerado um pagamento indevido, né? Isso pode gerar também uma apuração de responsabilidade. E aí responde solidariamente todos os profissionais. O diretor, que é o ordenador de pagamento, o GOI, que apontou equivocadamente, erroneamente, a informação do sistema, e, consequentemente, quem acompanha o professor, que é o coordenador. Então, é um cuidado muito grande que nós precisamos ter, tá? Então, primeira coisa que a escola precisa se organizar em relação a essa tabelinha. Eu preciso saber quem são os meus professores, os professores, quantos ATPCs precisam realizar, em que dias eles realizam esse ATPC. E esse é um cuidado que a gente precisa ter, tá? E aí, o segundo momento é a questão do acompanhamento e monitoramento semanal. A gente até coloca semanal, mas, na verdade, deveria ser diário. Todos os dias que o professor apontou que realiza o ATPC EFAP, nós precisamos entrar no sistema e verificar se, de fato, ele realizou. Porque não adianta, no curso do mês, ele realizar os ATPC EFAP. Até porque os nossos indicadores, eles apontam a questão do indicador ATPC semanal. Então, muitas vezes, a gente entra lá no relatório AVA, até está verdinho, né? Esse professor apontou que realizou, mas, porém, ele não realizou o ATPC exatamente naquela semana. Ele, muitas vezes, realizou na semana posterior. E aí, dá exatamente esta inconsistência na plataforma. Tá? E a plataforma, ela faz uma verificação semanal. Então, esse é um cuidado que vocês, enquanto gestores, vão precisar ter em relação à questão do acompanhamento e monitoramento da realização dos ATPCs EFAPs pelos seus professores. E aí, o segundo ponto é, de fato, a gente realizar um processo de formação, né? A gente está primando tanto pelo cuidado com a premissa de formação continuada, então é importantíssimo que nos momentos formativos das escolas vocês realizem uma formação com todos os professores, né, utilizando-se, inclusive, do documento orientador da EFAP, porque lá vai trazer todas as especificidades e os detalhamentos, tá? E é importante fazer esse registro em ata e ter a ciência de todos os professores, tá? Porque todos devem ter conhecimento do cumprimento do ATPC EFAP, tá? Observando sempre a questão da jornada e a carga horária do professor, tá? Então, quando a gente fala em questão de prejuízos pedagógicos, é prejuízo pedagógico para o professor que não realizou a formação, é um prejuízo pedagógico para a escola, porque a gente está primando tanto pela questão da formação continuada, né? E, na verdade, também é um prejuízo financeiro para o professor, caso ele não realize, porque haverá desconto no pagamento, né? Além de que a gente tem exatamente um indicador que monitora a escola semanalmente, né? Então, nós vamos ter lá o peso do ATPC dentro do Super BI. Então, também isso implica num prejuízo junto à unidade escolar, tá? E o que é importante? O professor não realizou o ATPC, é importante notificar, tá? Porque ele precisa saber que ele não realizou naquela semana e, consequentemente, ele não realizou, aquilo será apontado ausência para ele. Tá? Então, é importante que vocês, enquanto gestores, realizem exatamente todos esses procedimentos, realizem essas ações, exatamente para que a gente possa aí melhorar os nossos indicadores. Inclusive, nós temos professores aí que estão apontados dentro da plataforma, inclusive, na semana passada, de 0% de cumprimento. Tá? E não são poucos, são muitos professores. Nós temos apenas 3 unidades escolares que conseguiram atingir 100% de cumprimento de ATPC EFAP. Tá? Então, é importante que a gente tenha esse olhar cuidadoso e coloque isso no radar para que a gente possa conseguir fazer esse monitoramento com bastante assertividade. Ok? Pode passar a próxima. Ações de nível de diretoria de ensino. Então, vocês terão ações em nível de unidade escolar e nós, enquanto equipe de diretoria de ensino, supervisão e núcleo pedagógico, nós também teremos ações acerca do acompanhamento do indicador do ATPC. Né? Então, nós, enquanto duplas, né, supervisor e PEC de cada uma das escolas, estaremos acompanhando e monitorando como é que estão os indicadores de cada escola, tá? Nós teremos também acompanhamento das ações realizadas pela gestão, né, verificando as evidências apresentadas. Então, a gente vai lá conversar com o diretor, com o vice, com o coordenador, verificar a questão dos relatórios, né,
a realização dessa formação com os professores. Então, é verificar mesmo e acompanhar as evidências. No sentido do quê? No sentido de apoio e de suporte para vocês, tá? Nós estamos realizando hoje essa live de orientação. Teremos em breve aí uma formação com os diretores de escola, exatamente para a gente esmiuçar um pouquinho mais essa questão dos indicadores, tá? E aí a gente também se coloca à disposição, né? Porque nós, enquanto equipe de formação, que estamos aí também na atuação desse indicador do ATPC e também dentro do Multiplica, né? Tanto eu como a supervisora Adriana e também as PECs do Multiplica, a Vivi e a Luciana, a gente se coloca sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem. Tá? Para nós também é um indicador novo, nós tivemos, inclusive, no dia 25, uma reunião, uma live, né, com o CIDO, para trazer um pouquinho essa organização dessa nova métrica da plataforma Super BI. Então, para a gente também é muito novo, tá? Mas a gente precisa ter ações mais pontuais e mais assertivas, exatamente para que vocês, de fato, atinjam os indicadores, né, necessários para o cumprimento do Super BI e para o atingimento das metas que já foram estabelecidas. Vivi, quer comentar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Eu gostaria. A Luciana, isso que eu ia falar. Lu, você tem alguma coisa que você queira complementar? Sim, só para fechar, uma coisa em relação ao que você falou, Vivi, uma coisa em relação ao que a Josi falou. Você falou do engajamento em relação aos professores multiplicadores. Eu vou puxar a orelha dos professores de Itu. A gente tem professor multiplicador em Salto, em Cabriúva, tem professor multiplicador em Boituva, se não me engano. E aí, Itu, acho que se tiver a gente Rogério não tem Lázaro, professor multiplicador. Ah, é verdade, tem a Angélica. É uma professora no Rogério. Então, é importante, né, a gente ter vários, né, muitos professores multiplicadores, né, em todas as escolas seria bom ter, mas para melhor aderência do programa, porque é uma parte fundamental para o programa dar certo. Como você falou das turmas que foram fechadas, foram justamente por algum problema com o professor multiplicador. E, para finalizar, a Josi falou, né, que a gente fica à disposição, inclusive a Viviane e eu temos uma visita semanal, né, na nossa agenda, para atender em loco as escolas. Então, a gente tem ido, conversado com os professores cursistas, levantado os pontos positivos, os pontos de melhoria do programa, e só vai haver melhoria, né, na medida em que quem é diretamente impactado por ele possa se abrir, possa falar das necessidades, das dificuldades, e é essa coleta que a gente faz semanalmente, inclusive aí né, ficamos à disposição para orientações, dúvidas e tudo mais. Era só isso. Passo a palavra. Obrigada, Vivi, obrigada, Lu. Rei, você passa mais uma tela para a gente? Então, aí a gente trouxe também a questão das legislações, aliás, são muitas legislações que a gente até colocou aí, mas é importante a gente trazer exatamente esse referencial, né, legislativo, exatamente para que a gente também se aprofunde. Então, todas essas legislações aí, elas tratam um pouquinho da importância da questão da formação, né? A questão do cumprimento da carga horária, cumprimento da jornada. Então, é importante a gente também estar revisitando e olhando exatamente para esses marcos legais, exatamente para a gente até entender um pouquinho esse processo de formação por conta da construção desse novo indicador. Então, é importante a gente trazer essa importância para os nossos profissionais, para os nossos docentes, lembrando que, inclusive, o próprio Multiplica, ele vai ser um elemento que vai alavancar a pontuação dos professores nesse novo processo de atribuição de classe e aulas para 2025, né, que inclusive já foram até estabelecidos aí nas legislações. Então, é importante a gente incentivar que os nossos professores que estejam realizando o Multiplica não desistam, né, que eles continuem, porque também a gente está primando aí pela importância da formação continuada dos nossos professores. Mas é importante a gente fazer esse destaque, tá? Esse indicador ATPC é um indicador inicial, na verdade, né? Ele está tratando exatamente nesse momento somente do ATPC, EFAP e da realização
do Multiplica pelos professores. Oportunamente, a gente vai ter aí, integrando esse indicador, também o Multiplica, diretores e coordenadores. Então, é importante a gente ressaltar da importância dessa participação de todos que estão participando aí, né, do Multiplica, sejam professores, sejam diretores, sejam coordenadores. Mas agora o nosso olhar, o nosso foco precisa ser exatamente no ATPC EFAP, tá? Para que a gente tenha aí um monitoramento muito cuidadoso e a tomada de ações o mais rapidamente possível quando esse professor não realiza o cumprimento dessa atividade, né, que é semanal para esse professor. Tá bom, gente? Acredito que seja mais ou menos isso que a gente precisaria estar passando para vocês, tá? A gente vai, inclusive, estabelecer aí uma circular, trazendo todas essas orientações, mas a gente ficou muito preocupado exatamente com os indicadores das nossas escolas, né? E ficamos aí mais preocupados ainda com professores que estão aí com 50% a 0% de cumprimento de ATPC EFAP. Tá? Então, esse é um cuidado muito grande que vocês aí nas escolas precisarão ter em relação ao acompanhamento e monitoramento dessa ação, tá bom? Ok? Bom, em relação à questão do ATPC EFAP, a gente se coloca à disposição enquanto equipe, caso vocês tenham aí alguma dúvida, entra em contato conosco, né? Nós estamos aqui numa equipe de quatro pessoas, de 4 profissionais, né? Eu e a Adriana como supervisoras, e as PECs, Viviane e Luciane, responsáveis pelo Multiplica Professores e também pelo indicador do ATPC do BI, tá bom, gente? E aí a gente sempre se coloca à disposição, caso vocês tenham aí alguma dúvida. Passo, então, agora a palavra para o próximo assunto, que será a devolutiva da prova paulista. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Quem está falando é o PEC Edson, e eu vou direcionar vocês agora a respeito da devolutiva da prova paulista. Eu vou desligar a câmera aqui, inicialmente, para ficar mais fácil de eu visualizar por conta da tela pequena do computador aqui. Então, vamos lá. Bom, já é conhecimento de todas as unidades escolares a questão do uso, né? Apesar de não ser ainda obrigatório, mas a diretoria de ensino de Itu, ela participa de um projeto piloto, na qual nós estamos utilizando essa nova plataforma, que é a Sala do Futuro. De uma maneira bem simplificada, essa plataforma, ela agregou funções que já existiam no CMSP, porém agora é uma plataforma mais dinâmica e ela permite uma maior interatividade por parte dos alunos, professores, gestores, enfim, ela possui um meio do aluno interagir melhor com a ferramenta, de tal forma que a gente acredita que o engajamento do aluno vai ser melhor, tá? Então, aqui é o layout inicial, né, da Sala do Futuro. Um lembrete, tá? Nesse momento, ainda não há um aplicativo disponível para a plataforma iOS, que é, no caso, os aparelhos iPhone, e nós temos um aplicativo para a plataforma Android, que eles atualizam com frequência. Lembrando que todos também podem fazer acesso pelo ambiente web, né? Ou seja, através dos navegadores, tá? Então, aqui você vai ter o acesso para o aluno e acesso para o servidor. Todas as salas que estiverem vinculadas aos docentes, elas aparecem, tá? Pode passar a tela para mim, Reinaldo, por favor. Bom, aqui eu coloquei como segunda tela, né? Tanto os alunos como os servidores possuem o acesso ao SF, né? Que é a abreviação de Sala do Futuro. Colocamos uma observação aqui, né? Em breve a plataforma será disponibilizada o acesso aos responsáveis, tá? Então os pais terão acesso igualmente com a senha que eles utilizam para fazer a rematrícula dos alunos, né? Vou fazer uma observação aqui que durante o uso da plataforma, ocorreram vários contatos por parte de professores, por parte de coordenadores, alegando que estava dando erro de funcionamento, né?
Então, quando vocês for digitar o RA, principalmente os servidores aqui, na realidade vocês não precisam, né? No CMSP coloca-se o RG. Nesse daqui você coloca somente o numeral. Então, você coloca os números, o dígito, né? Geralmente já está selecionado aqui a unidade, né? No caso São Paulo, e depois a senha. Daí vocês clicam em entrar para acessar a ferramenta. Por gentileza, você pode passar a próxima página, Reinaldo? Bom, esse daqui é o acesso na qual, esse daqui é um layout que nós solicitamos de um aluno, né? E por motivo de segurança daqui, de privacidade, nós não deixamos nem o nome da unidade escolar, tampouco o nome do aluno, tá? Então aqui é um layout simplificado, né? Aqui o aluno ele tem acesso às plataformas digitais, tem acesso ao material digital, como se fosse uma espécie de um portal mesmo, né? Do lado esquerdo, você vai ver que ele tem acesso, inclusive, ao boletim escolar dele, tá? Nesse caso, como estamos falando da prova paulista e de todas as outras avaliações, nós colocamos aqui uma seta para indicar exatamente aqui. Pode acontecer de mudar, né? De repente, o pessoal que trabalha com esse aplicativo em São Paulo mudar a posição, mas você pode mudar com o cursor e identificar aqui onde está o ícone, né? Provas. Você pode mudar, Reinaldo, por favor? Tá. Quando você selecionar o ícone de provas, você coloca aqui em status, né? E aí eu coloquei aqui, você coloca aqui em todas as provas, tá? Selecionando essa opção. Pode passar, Reinaldo, por favor? Quando você clicar em todas as avaliações, elas vão aparecer aqui para vocês aqui, todas as avaliações que foram trabalhadas durante o ano letivo, tá? Nesse caso aqui desse aluno, ele participou de todas, porém, nós verificamos que, no caso de alguns alunos que faltaram, provavelmente elas vão aparecer aqui também com a cor em destaque em amarelo ou laranja, dizendo que esse aluno, ele, no caso, ele não participou da prova ou ele não fez, tampouco participou no período da repescagem, tá? Então aqui você seleciona, né, língua portuguesa, tem, né, aqui a prova paulista, primeiro dia, segundo dia, etc. Pode passar, Reinaldo, por favor? Tá. Uma novidade, né, que eu acredito que praticamente 100% dos nossos professores e alunos aqui fizeram comentários positivos, é em relação ao layout da página, né, da plataforma Sala do Futuro, né? Ela foi pensada de uma maneira para simplificar o uso, né, e para ficar de uma maneira mais dinâmica para o aluno tentar entender onde ele parou, aonde a prova, por algum motivo, de repente, a prova, o computador ficou offline, enfim. Então, esse daqui é o layout, né, geral, com as informações, questões, erros e acertos. Eles são demonstrados em cores, tá? Então, questões corretas na cor verde, questões que o aluno errou, porventura, na cor vermelha. Mas, quando vocês clicarem aqui, tem um ícone aqui, eu coloquei a seta, tem um ícone aqui, que é o mapa da prova, né? É uma observação. Quando vocês compararem, né, com o CMSP, vocês vão observar que, dois pontos, a prova paulista na outra plataforma, que é o CMSP, que ela vai ser descontinuada, ainda não foi passada uma data oficial, a prova aparecia de modo corrido, ou seja, o aluno ele tinha acesso em todas as questões ao mesmo tempo. Então, ele escolhia o que ele queria responder ou não. Dessa maneira, as questões elas aparecem uma a uma, né? É uma estratégia por parte dos desenvolvedores para que o aluno ele, né, faça a leitura adequada das questões, né? Porque se vocês pararem para fazer uma análise, não faz muito sentido o aluno ele, como ele não tem acesso às questões posteriores, não faz muito acesso ele procurar algo que ele não sabe o que virá. Então, a maioria dos alunos tende a fazer questão por questão, tá? Pode passar, Reinaldo, por favor? Tá.
Esse daqui, quando você clicar no ícone do mapa, você vai ter uma visão geral aqui, né, com uma legenda embaixo com as cores, tá? E aqui você tem aqui, no caso, esse aluno ele foi muito bem, né? De 24 questões, ele errou apenas 4 questões, tá? Pode passar, Reinaldo, por gentileza. Tá. Nessa outra tela aqui, eu peguei um outro exemplo. Vocês podem verificar que existe aqui uma cor verde, né, que se destaca, e tem uma outra cor aqui que, de acordo com a legenda, ela está meia certa. Lembrando, na formação que ocorreu no último encontro, né, foi repassado para os coordenadores a informação de que a necessidade de fazer essa análise com os alunos para que eles entendessem o enunciado da questão. Ou seja, em algumas questões, a necessidade de 2 respostas, em outras questões, 3 respostas. Então, assim, o aluno deveria responder de acordo com aquilo que é pedido. Em algumas situações, o aluno ele acertou apenas parte dessa questão. Então, vocês conseguem, né, através desse mapa, fazer a visualização, né, das questões, identificar de uma maneira bem simplificada e poder fazer essa devolutiva. Lembrando que todos os alunos já têm acesso a esse gabarito através da senha, né, o RA, eles conseguem fazer uso. Tanto os professores como os alunos, eles já têm acesso, já foi liberado hoje, tá? Vou responder aqui uma pergunta: quando será disponibilizado à equipe gestora acesso à sala do futuro? Para coordenadores, tá, já está liberado, desde que existe um tempo entre o vínculo dessa sala com os alunos, né, com turma e tudo mais. Então, assim, ainda está ocorrendo atraso, mas existe uma promessa que, como o CMSP ele vai ser descontinuado, né, nós acreditamos que isso vai ocorrer em breve. Mesmo porque também, né, existe uma promessa por parte da equipe que desenvolve a ferramenta, que agora a prova, no caso a prova 4, né, ela vai ser totalmente feita através da plataforma Sala do Futuro, né? Uma outra observação importante: essa ferramenta ela está preparada e ela foi disponibilizada apenas para cidades que fazem parte do piloto, as diretorias. Porém, né, qualquer aluno da rede, tá, 4,5 milhões de alunos que quisesse acessar essa ferramenta, ele tinha acesso. E assim, para deixar um pessoal ciente, né, todos os erros que foram relatados na ferramenta da Sala do Futuro, né, em sua maioria, elas também se apresentaram no CMSP, tá? Pode passar, Reinaldo, por favor. Aqui é uma das questões, né, que nós pegamos, eu sinalizei aqui. Peço desculpa pela baixa resolução, mas quando vai ser utilizada a ferramenta, ela baixa a resolução, tá? Nesse caso aqui, haviam 2 respostas, né, para ser considerado um ponto, e o aluno ele acertou parte, né? Então essa questão aqui ela ficou valendo apenas 0,5, né? Então ela aparece com esse ícone aqui, ela não aparece com a sua cor mais evidenciada, né? Ela aparece aqui. Então conversando com professores e coordenadores, né, essa função disponibilizada agora, ela vai facilitar bastante, né, ela vai ficar uma ferramenta mais dinâmica para que os professores, eles consigam fazer essa devolutiva, né, e lembrando que nós temos escolas PEIs que fazem o nivelamento, né, isso vai ser uma ferramenta a mais, tá? E nós temos escolas regulares que ainda, apesar de não ter aquela obrigatoriedade do nivelamento, é uma ação que a SEDUC ela faz uma sugestão já há um bom tempo, né? Então, isso também, de qualquer maneira, ele vai ajudar bastante os coordenadores escolares identificar qual é o nível de dificuldade dos alunos, tá? Pode passar, Reinaldo, por favor. Agora eu vou passar a palavra para o Peck Kelsey. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Pessoal, dando continuidade à fala do Edson, ele nos deu um panorama geral, então,
com relação ao acesso às questões da prova paulista. E também passou algumas noções com relação à funcionalidade da ferramenta Sala do Futuro. Então, é importante que nós, gestores, coordenadores e também os professores, que nós tenhamos uma noção da instrumentalidade da ferramenta. É interessante a gente observar como ela funciona, para também realizar algumas ações assertivas no uso dessa ferramenta, né? Com relação a isso, nós estamos recomendando às unidades escolares, então, o desenvolvimento da devolutiva dessa prova paulista. Então, no primeiro momento, é importante identificarmos lá na plataforma BI os pontos de atenção de cada turma. É claro que no mundo ideal seria interessante nós observarmos esses pontos de atenção individualmente, aluno por aluno, mas a proposta é que essa ação de devolutiva ela seja realizada por turma, então sexto A, sexto B, sexto C, certo? Já que a gente não consegue realizar por conta até da demanda do tempo, individualmente, aluno por aluno, então se faz interessante a ideia de realizar essa devolutiva a nível de turma. Nesse sentido, a proposta é desenvolver ações de retomada de pelo menos 2 questões por disciplina que apresentaram menor índice de acerto na prova paulista. Isso, pessoal, no sentido também de, quando eu disse aqui inicialmente a respeito da individualidade do aluno, é interessante nós estimularmos nos alunos essa noção de acesso à plataforma, de observar, de refletir sobre o seu acerto, seu erro individualmente, né? E desse modo, o aluno ele tem a possibilidade de visualizar o seu desempenho e contribuindo para o seu próprio desenvolvimento, né? Próximo, por favor, Reinaldo. Próximo, por favor, Reinaldo. Isso. Então, a proposta é desenvolvermos na unidade escolar uma ação norteadora. Então, o primeiro passo, realizar a devolutiva dessas questões, selecionando ali 2 questões por disciplina, por classe, né, por turma, com baixo índice de acerto, isso por componente curricular. Segundo ponto importante para essa ação norteadora, atenção ao cronograma. Essa ação ela deve ser realizada durante aí o período da próxima semana, do dia 7 ao dia 11 de outubro. Então, eu vou deixar de trabalhar os componentes curriculares, vou deixar de trabalhar, vai parar a escola com relação a essa ação? Não. Essa ação de devolutiva, ela deve estar em consonância com a rotina escolar, né? Terceiro ponto com relação a essa ação norteadora. A devolutiva, ela deve ocorrer levando em consideração as especificidades de cada turma. Então, a gente sabe que, como eu disse anteriormente, o ideal seria individualmente. Já que por conta da demanda do tempo e demanda da escola, desse período, então faremos isso por turma, certo? Próximo, por favor, Reinaldo. Próximo slide. Agora, pessoal, nós pedimos alguns pontos de atenção. Na semana que vem, nós iremos, a nível o núcleo pedagógico estará acompanhando essa ação. E essa ação, ela deve ser evidenciada, primeiro com registros em atas de ATPC, com a ciência do docente. Então, essa ação, como anteriormente a Josi comentou com relação à ATPC, a mesma ação deve ocorrer aqui. A nível de diretoria, o plano de ação da DE, ele consta a necessidade de que essas evidências sejam repassadas aos PECs. Então, durante a realização dos acompanhamentos pedagógicos,
os colegas irão observar as ações. Isso não no sentido de cobrança, de monitoramento, não, mas é no sentido de acompanhamento e de como que nós podemos contribuir para que essa ação seja realmente assertiva, né? Essa ação, ela tem como objetivo principal minimizar as fragilidades evidenciadas no resultado da prova paulista, no terceiro bimestre, contribuindo aí para o engajamento dos alunos para o SARESP. Próximo, por favor. Por fim, gente, nós iremos trabalhar também num segundo momento com relação ao simulado, realização de um simulado do Provão Paulista Seriado 2024. Então, após o término dessa devolutiva da prova paulista, o núcleo pedagógico, nós daremos um início à preparação do aluno para o Provão Paulista Seriado. Pensando nesse auxílio, o núcleo pedagógico disponibilizará um banco de questões, né, para o auxílio aos docentes na realização da ação. Isso daqui vai ser desenvolvido, nós iremos informar, né, o núcleo pedagógico irá informar as unidades escolares por meio de boletim, então fiquem atentos com relação a isso, que nós disponibilizaremos essas questões para auxiliar nesse simulado do Provão Paulista, certo? Por favor, próximo slide. Finalizou. Beleza, acredito que é isso. Então, o Edson só tem uma fala agora, Reinaldo, e a gente já finaliza. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a vocês. Edson, por favor. Pessoal, fazer uma observação muito importante. Conversando aqui com o pessoal do núcleo, né? Nós estamos aqui à disposição para acompanhar vocês e auxiliar no que for necessário. Lembrando que na próxima semana vamos trabalhar com a devolutiva da prova paulista específico da prova que ocorreu, tá? Tem uma pergunta aqui. Boa tarde, o simulado será obrigatório? A nossa sugestão é que sim, Ricardo. Na realidade, não existe uma obrigatoriedade, mas levando em consideração que a gente precisa melhorar os índices dos resultados do SARESP, sim, acredito que os alunos eles precisam sim participar. Por isso que ficou decidido, né, entre supervisores, PEC e o núcleo pedagógico, de poder apoiar vocês aí na realização desses simulados, tá? Como disse, se for o caso, nós vamos passar para vocês aí um banco de questões, podemos, em visita, estar acompanhando, auxiliando no que for necessário aí para tentar tirar um pouco dessa carga para vocês aí, né? Cooperando, né, para que isso aconteça. Então, lembrando, na próxima semana fazemos aí a devolutiva, trabalhamos todo mundo junto, né, na ação da devolutiva, e a partir do dia 11, né, cada unidade escolar, de acordo com a sua demanda, com o seu cronograma, vai trabalhando esses simulados, né, até a véspera, tá, da aplicação do SARESP. Essa ação, a gente acredita que ela vai auxiliar muito, né, no resultado bem positivo por parte dos alunos aí. Tudo bem? Me coloco à disposição, tá? E agradeço aí a participação de todos e eu passo a palavra. Obrigado, Edson. Obrigado a todos que assistiram e participaram da live. Por favor, não esqueçam de preencher a lista de presença e a avaliação do nosso encontro. E eu queria só reforçar para vocês não esquecerem de registrar as evidências do simulado, da aplicação desse simulado. Nesses dias, os PECs e os supervisores estarão realizando visitas de acompanhamento para apoiá-los, para ajudá-los nessa ação, para que todos nós tenhamos sucesso nessa nova empreitada, ok? Agradeço a todos, muito obrigado, um bom fim de dia para vocês. Até logo.